Fala, descomplicados! Tudo bem com vocês? Gente, hoje, né, eu quero saber aí se você já se sentiu tão inseguro ou inseguro com a sua aparência, né? A ponto de você achar aí que ninguém jamais poderia gostar de você de verdade por conta disso. Escreve sua resposta aqui nos comentários para eu saber, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma série coreana, né, bem famosa aí entre os dorameiros, as dorameiras, que é Beleza Verdadeira, tá? Mas obviamente, como eu sempre trago pra cá, a gente olha através da psicologia, através de análises, né, pra gente conseguir refletir um pouco o que essas séries podem trazer para a nossa vida, para que a gente reflita, para que a gente avalie, tá? E nessa série em especial, a personagem principal, na qual eu não vou me atrever a falar o nome em coreano, vou colocar a fotinho aqui, você vai saber de quem eu tô falando. Ela, né, vive exatamente isso no dorama, né? Ou seja, essa questão com a aparência, essa preocupação demasiada com a aparência, tá? Mas o que eu vou te mostrar hoje, né, o que ela vive aí, não é só no dorama, tá? São o que? Armadilhas tem armadilhas mentais aí na forma com que ela enxerga as situações, né? Ou seja, existem aí distorções cognitivas reais que muita gente vive no silêncio todos os dias, tá? E no final desse vídeo eu vou te contar o que a terapia cognitivo-comportamental ensina você a fazer para parar de viver aí refém dessas armadilhas, tá? Então, fica até o fim desse vídeo, ok? E na cena, né, tem uma cena onde a personagem principal, ela se apavora completamente com a possibilidade, né, das pessoas verem o rosto dela sem maquiagem, ela foge, ela entra em pânico, né, ela se sente como se fosse o fim do mundo, né, caso ela pense sequer em imaginar que alguém a veja aí sem a maquiagem, tá? E sabe o que tem por trás disso? Pelo menos 3 distorções cognitivas clássicas aí da TCC, tá? Então, se você se identifica com a personagem, dá uma analisada, tá? Se você também não tem feito uso dessas armadilhas mentais sem você perceber. E a primeira é a catastrofização. Tá? Então, é como se você pensasse, se ela pensasse, ou se você se identifica com ela, né? Você tivesse o seguinte pensamento: se me virem assim, vai ser horrível. Ninguém mais vai gostar de mim. Né? Então, aqui, percebe, a mente dela já imagina o pior cenário possível, né? É como se a vida dela fosse acabar ali. Isso é catastrofizar, ou seja, é aumentar mentalmente o risco, né, ou o impacto de uma situação, entende? Vou pausar aqui que minha garganta tá arranhando, só um minuto, gente. 2, né, o que a gente consegue ver também de a generalização. O que é isso? É como se você pensasse assim, ó, ninguém vai me aceitar sem a maquiagem, ou do jeito que eu sou. Entende? Então aqui, né, esse pensamento ele é extremo porque ele ignora certos nuances, né? Bastou uma experiência ruim, que ao meu ver foi bem impactante, né, que ela teve aí na época em que estudou em um outro colégio, que isso tudo virou uma regra. Eu coloco bem impactante, gente, porque ela sofreu bullying na outra escola, tá? E foi bem sério o que ela vivenciou, tá? Então, não estou anulando isso que ela viveu, tá? Mas é como se este episódio virasse uma regra. É óbvio que tem todo um trauma ali que é preciso ser trabalhado, que é preciso ser compreendido, né? Mas é como se você vivenciasse uma situação da sua vida e aquela situação virasse uma regra para você. Então você imagina como se sempre fosse ser assim. Todos vão me rejeitar. Todos vão me humilhar. Se me verem sem maquiagem, se me verem como eu sou. Isso é generalizar, tá? Quando você, diante de uma situação que aconteceu ou de algo, você acredita que todo o resto será da mesma forma, tá? E aqui, descomplicados, mais uma vez, não é sobre passar por cima do seu trauma, não. Tá certo? Se você, assim como a personagem, né, passou por uma experiência de bullying, você vai precisar trabalhar isso, ok? Aqui eu tô falando de uma forma mais focada, sem tanto
detalhamento, né? Apenas abordando aí uma pequena parte do problema, tá? Não um todo, ok? Terceira distorção que a gente percebe, né, a personalização, e também é uma crença central de desvalor muito grande, né? Então eu sou feia, sou menos, não mereço ser amada se não esconder isso, se não esconder quem eu sou, né? Então essa personagem, ela se coloca como única responsável por ser rejeitada. É porque eu sou do jeito que eu sou que me rejeitam, né? E isso revela uma crença de desvalor muito grande, né? A ideia de que do jeito que ela é, não é digna de amor, não é digna de aceitação, não é digna de pertencimento, entende? Então, tudo isso precisa ser analisado, né? Tem vários contextos aí, várias possibilidades aí. Aqui eu trago, obviamente, uma parte, tá? Eu trago uma pequena análise, né, da personagem, mas é claro que a gente consegue analisar e refletir muito mais coisas, né, sobre o que a gente vê. Mas o fato aqui e você? Como você tem olhado para a sua imagem, né? Hoje em dia a gente tem uma distorção muito grande, né? Então são vários estereótipos que a gente cria, são vários procedimentos de beleza, a gente nunca tá feliz, alegre, contente com como nós somos, né? Será que você tem acreditado que precisa fazer a aplicação XYZ, estar com a roupa da moda para ser aceito? Será que você tem linkado a sua imagem a isso? Né? Eu mesma atendo pacientes, né, que por conta do bullying que viveram, acabaram se distanciando do contato social, né, que por medo de alguma característica e característica física mesmo, né, existe um medo aí de virar um motivo de chacota novamente, né, e isso obviamente causa um sofrimento muito grande para esses pacientes, né, e você? O que você viveu? Você tem essa preocupação demasiada com a sua aparência, e aqui não é uma questão de vaidade, porque a gente gosta de se sentir bem, né? A gente gosta, assim, de que alguém valide como a gente está vestido, que a gente gosta de receber um elogio, como você está bonito, bonita, enfim. Mas será que tem ultrapassado, né, o nível aí de algo que é saudável? Esse é o questionamento aqui, né? Então, na série, por exemplo, a gente vê ela comprando inúmeras maquiagens, vê um desespero muito grande a ponto de cobrir o rosto para que ninguém veja o rosto dela sem a maquiagem, né? Porque ela tinha ali algumas espinhas e tudo mais, né? Então, às vezes até um atraso para chegar na aula ou em algum lugar, porque precisava se maquiar, né? Então percebe um desespero demasiado, que chegava até gerar um sofrimento. Né? Então eu quero saber, e você, o que é que você viveu? Você viveu bullying na escola, né? Você recebeu algum apelido pejorativo, né? Por causa da sua aparência, sabe? Você foi ridicularizado por usar óculos, né, aparelho, ou ter aí alguma característica física diferente, você sofreu exclusão ao não ser escolhido para times, grupinhos, né? Alguma comparação dentro da sua família, às vezes, né? Ouviu dos pais ou de alguns parentes, seu irmão é mais inteligente, sua prima é mais bonita, você não tem jeito para isso, né? Com isso, você acaba sentindo que você não era bom o suficiente, mesmo quando você se esforçava, enfim, né? Só você sabe aí pelo que você passou. Eu, inclusive, durante o período da escola, né? Zoavam, brincavam, sei lá como eles interpretavam aquilo, com o meu cabelo, né? Eu fazia progressiva, usava ele liso e me perguntavam se eu não era surfista, porque eu vivia de prancha, né? Então, tá vendo? Por conta da minha aparência física, do cabelo que eu usava na época, né? Mas a questão aqui é o que a gente consegue refletir com isso. O que a gente faz com isso que a gente viveu. Essa cena, né, dela desesperada, tentando se esconder, fala muito sobre as pessoas que se sentem inseguras por não estarem dentro de um padrão de beleza, né? Mas o problema nem sempre é a aparência, e sim como você aprendeu a enxergar a si mesmo, a si mesma. Tá? Então esses pensamentos distorcidos, eles se repetem tanto que viraram verdades absolutas aí na minha, na sua mente, tá? Mas a boa notícia é que dá para mudar isso, gente. Dá para parar.
Ou seja, dá para perceber os pensamentos, dá para analisar as evidências, dá para reestruturar as crenças e dá para agir através dos novos pensamentos e ter aí uma autoimagem mais verdadeira, mais gentil, mais confiante, sabe? Onde você se sinta mais segura em ser você. Entende? E é exatamente isso que eu ensino no método Descomplique Seus Pensamentos, né? Se você vive travado, se comparando, se escondendo, se sentindo aí insuficiente, esse método é para você. Lá eu trago uma estratégia da terapia cognitivo-comportamental para a gente refletir sobre os nossos pensamentos, para a gente tentar flexibilizar eles, mudar eles, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Gente, então é isso. Até o próximo vídeo. Inclusive, se você quer que eu analise algum dorama seu de preferência, algum filme, alguma série, não sei, deixa aqui nos comentários que aí eu assisto a série e trago aqui pra vocês. Inclusive, já me deixaram alguns ali no Instagram e eu tô assistindo, né? Pra conseguir trazer uma análise bacana aqui pra vocês, tá bom, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.